Pois é, a gente está recebendo aqui, depois de muita insistência, que eu vinha tentando trazer, o Marcelo Nunes Filho. Ele é advogado, radicado em Santana, né? Lá que tem o escritório dele. E como ele já milita na área do direito marítimo, nessa área de direito internacional, virou inclusive agora, vai ser tema do mestrado, não é isso? E aí, como o nosso programa tem esse olhar para o empreendedorismo, a gente está sempre de olho nas possibilidades de desenvolvimento econômico, essa vocação portuária do seu município de Santana. Essa semana também deu muito o que falar, né? É tida como a maior causa do mercado de seguros no Brasil, a disputa da mineradora Anglo-América com a seguradora. Pano de fundo, o acidente do desabamento do porto de minérios lá em Santana. E, entre outros assuntos, também as atualidades, a área do direito previdenciário, que o doutor Marcelo tem se dedicado muito nesses últimos anos. É nesse sentido que eu queria saudar, agradecer por ter aceitado. Dessa vez deu tudo certo. Tudo bem? Doutor Marcelo Nunes Filho. Bom dia, Kleber, bom dia, Lília, bom dia a todos os ouvintes. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui nesse sábado. Enfim, deu certo, apesar dos pesares. Uma agenda cheia, mas a gente conseguiu chegar aqui. Até porque vim de Santana no horário do programa, sempre tem uma correria, um contratempo no escritório, e é difícil chegar aqui a tempo. Mas agora, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo, era para ser. Hoje esse bate-papo aqui, vou chamar de Marcelo. Tudo bem, Kleber. Quantos anos? Kleber, atualmente aí é 2.7. 2.7, é um jovem advogado e o escritório está lá em Santana, aquele bairro da Hospitalidade. Na Hospitalidade, na frente do Colégio Elizabeth, né? Na Avenida das Nações. E professor de inglês ainda? Sim, eu ainda leciono na área de inglês, né? Aspirante na área do direito também, porque a gente está sempre aprendendo. Sem dúvida. E a advocacia fica sendo a militância diária. A militância diária. Mas eu lembro também, a gente registrou a época dessa essa trajetória de estar na academia, buscando o curso de bacharel em Direito, mas já atuava na área da navegação por conta do inglês que você dominava. Isso, a paixão pelo direito marítimo, ela nasceu justamente do trabalho que eu desempenhava dentro de navios, né, na área portuária de Santana. Foi uma região mais rica, né, já de tráfego marítimo, mas hoje ela deu uma caída por conta dos últimos eventos na Anglo. Porém, foi lá que começou todo o meu trabalho de conhecer questões marítimas, questões de legislação internacional e como o porto ele acaba sendo uma grande rota de comércio tanto para Santana quanto para Amapá. Vou falar em direito internacional. É verdade que, assim como no avião, né? Se você por acaso perdeu uma conexão, atrasar uma conexão, precisar pegar um avião e a porta já estiver fechada, daquele momento em diante, a autoridade é o comandante do navio, do avião, ou no caso, o fato de termos um navio navegando em águas internacionais, qual é o impacto, o que isso muda na área do direito internacional? Para falar desse tipo de assunto, a gente precisa primeiro entender o conceito de fronteira, né? Que existem vários tipos de fronteiras, né? A fronteira do nosso corpo para com o outro, ela também existe. Quando alguém viola o meu direito de tocar em mim, ela está ultrapassando uma fronteira. Então a gente tem esse conceito recente sobre fronteira, que a gente imagina que é sempre a divisa entre países, quando na verdade existe a fronteira de divisa de países, as fronteiras domésticas entre cidades, entre municípios, entre estados e entre pessoas também. Isso tudo faz parte de um grande conceito difundido na academia hoje de fronteira. Quando você atravessa uma fronteira para uma região onde não há outra, que é o caso do espaço aéreo livre ou águas internacionais, é preciso que haja a questão da responsabilidade civil, né, dos agentes. E a hierarquia por trás dessa responsabilidade civil, ela justamente investe ao comandante, né, seja da embarcação ou da aeronave, o direito de poder de dirimir esse tipo de conflito, né? É por isso que às vezes você vê até alguns produtos que são comprados em águas internacionais, eles têm um valor variante, como por exemplo refrigerantes e alimentos, que é diferente do Brasil.
E aí, em cima desse tipo de mercantilismo, incide várias outras questões, como, por exemplo, taxas de exportação, taxas de importação. Como é que você lida com esse tipo de coisa? Como é que você vai lidar com um problema, um sinistro que ocorre, por exemplo, em águas internacionais? Como buscar a solução jurídica, principalmente quando envolve armadores embarcadores de países diferentes? Qual é a lei correta para dirimir direito privado? Então são questões muito, muito pertinentes que a gente diz que o estudo ele precisa partir do momento em que a gente olha para a realidade e deixa de vê-la como algo estático, mas sim como algo que você precisa problematizá-la todo dia. E tem toda aquela questão, por exemplo, a implicação disso, a complicação disso, por exemplo, quando tem um tal do passageiro clandestino no navio cargueiro, né? Isso tem toda uma costura que envolve direito internacional, diplomacia. É muito complexo o tema, né? Essa questão do forasteiro na embarcação alheia, ela primeiro passa por uma questão de direitos humanos, né? De você prever que ele é uma pessoa com direitos, então você não pode simplesmente tratá-lo de qualquer maneira, mas também passa por questões internacionais de você achar qual é a melhor solução para dirimir aquele conflito, qual é a melhor penalidade para aquela coisa, qual é a forma de abordar essas questões em águas internacionais principalmente. É por isso que existe, por exemplo, um código de prática marítima chamado de IMSBC, que é justamente o código que versa sobre todas as diretrizes, as leis e os procedimentos a serem abordados em embarcações. Ele é bacharel em Direito, com especialização em Direito Internacional, mestrando em Estudos de Fronteira. Por qual instituição, Marcelo? Unifap. Claro. Pela Unifap, ok. E aqui, antes do intervalo, chegaram já perguntas aqui, tá? Chegaram perguntas para o doutor Marcelo responder aqui. Nosso ouvinte Marlon, né? Você começou a falar já de direito previdenciário, né? Encerrou o bloco falando disso. Ele disse aqui, ó, o BPC, o benefício de prestação continuada, pode ser concedido de forma provisória, ou seja, quando cessar o motivo da concessão, esse benefício pode ser retirado. E ele diz ainda, minha filha adquiriu um problema de coração depois do parto, que limita a vida dela definitivamente. Por exemplo, ela não pode engravidar mais e precisa tomar remédio para o resto da vida e deverá obrigatoriamente passar por procedimento de laqueadura. Essa limitação na vida dela pode dar o direito a pleitear o BPC junto ao INSS? É o Marlon. Muito bem, bom dia, Marlon, muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta é excelente, né? Muita gente tem essa dúvida sobre se quando você recebe um benefício, esse benefício ele é temporário. E não, o BPC, como o nome já diz, a prestação ela é continuada porque ela é contínua, ela vai se estabelecer, ela vai perdurar até o fim da vida da pessoa beneficiada, né? Quando a gente pensa no caráter de temporariedade, né, no caráter temporário de um valor que é dado, esse valor, você deve pensar que esse valor é um auxílio-doença. É justamente, você está no seu trabalho, você está esquiando numa neve aí no sul, você estendeu o joelho igual o Kleber, e aí você vai requerer um auxílio-doença. Esse auxílio-doença ele é temporário porque a condição, né, de doença ela é temporária, né? No caso da sua filha, se trata, né, de uma deficiência. E uma deficiência não tem caráter temporário, ela tem caráter definitivo. Por essa razão, com certeza, com um laudo médico que ateste essa deficiência, que com certeza ela vai limitar as atividades, né, da sua filha ao longo da vida, é possível sim requerer o benefício de prestação continuada junto ao INSS, tá bom? É claro, a grande sacada para conseguir o benefício é que você tenha as condições requeridas pelo INSS, sendo elas que cada pessoa do grupo familiar receba até 1/4 de salário mínimo, que a gente chama de a renda per capita, né, do grupo familiar, e além dessa, claro, e o laudo que justifique a deficiência em caráter definitivo. Tudo bem? O BPC, né, a Lília já tinha perguntado com relação aos benefícios, se com a reforma da Previdência esses benefícios eles tinham sido alterados, e não. Houve uma briga
no Congresso, inclusive com relação a isso. O governo propôs no início da reforma que o valor do benefício fosse reduzido para R$ 400 para quem tinha até 60 anos, esse benefício fosse aumentando de valor até que a pessoa atingisse os 70, né? Mas aí o líder do Senado na Câmara era um deputado do PSDB, rejeitou a proposta. Então permaneceu como é que tá, né? Ou você consegue benefício por ser idoso, acima de 65 anos de idade, ou com uma deficiência comprovada por meio de laudo médico. Tudo bem? Com a CID, é importante que tenha a CID, né, que é o número da doença, no cadastro da doença. No laudo aí você pode ir até uma agência do INSS. Tem pergunta aqui na nossa live, a Kátia Farias Figueiredo fez uma pergunta também, né, Lívia? Sim, ela perguntou: bom dia, qual a idade que uma mulher pode pedir aposentadoria, tendo contribuído há 18 anos? Com a nova regra da reforma da Previdência, você ter uma mulher até 2023, né, há uma espécie de escalonamento, né, de idade proposto pelo Ministério da Economia, em que a mulher deva ter 62 anos e 15 anos de contribuição. É claro que é importante verificar se essa contribuição, em que área foi. Por exemplo, se foi em área que foi um trabalho comum, tem que fazer o que a gente chama para verificar o fator previdenciário, a idade com o tipo de trabalho desempenhado. Quando, por exemplo, você desempenha uma atividade de caráter especial, como aquelas atividades sujeitas a agentes insalubres ou nocivos, o período de trabalho ele não computa de maneira comum, como, por exemplo, um vendedor, um professor, né? Esse tempo de trabalho é computado de uma maneira muito maior. Logo, um ano de trabalho para a Previdência não será um ano de trabalho, será um ano e 4 meses, 2 anos, e assim você vai aumentando de maneira que você trabalha menos tempo. Então, seria interessante ela fazer um cálculo, né, do período trabalhado dela com a idade, e em que lugares ela trabalhou e em que funções, em quais funções ela trabalhou. Esse cálculo pode ser feito junto ao INSS ou um advogado de confiança. E as pessoas que estão naquela fase de juntar papelada, né? Contar tempo, a chamada averbação. Lá no seu escritório já é possível, a partir dos dados preliminares que se tem acesso do cliente, já fazer uma varredura e ver o que tem lá de efetivo registrado nos anais da Previdência. Com certeza. A primeira etapa, quando a gente pega um cliente do escritório, é fazer esse levantamento, né, da vida da pessoa, a vida toda, todos os lugares onde ela trabalhou, justamente que essa averbação ela pode ser feita antes da aposentadoria ou até mesmo depois de aposentado, para verificar se esse valor dado pela Previdência é o valor justo, dado os lugares onde a pessoa trabalhou e o tempo de contribuição. Esse período de averbação ele pode ter um prazo de entrada, de execução de até 10 anos depois da aposentadoria. Então, ainda que a gente faça no escritório, por exemplo, de um cliente que não é aposentado ainda, a gente faz o levantamento da papelada, como você falou, que é a burocracia toda, para verificar o trabalho, os anos trabalhados, as funções, aonde dá para encurtar. Porque tem muita gente que pensa assim: poxa, mas doutor, falta 2 anos para você, não vou fazer isso. Claro que dá. Você vai no INSS, pede um carnezinho e vai pagando essas contribuições até você inteirar esse período de carência que a gente chama, né? É claro que isso foi mudado na legislação justamente para dar uma espécie de aumentada no período, que antigamente você tinha 180 contribuições, agora você tem 15 anos na lei. Você fala assim, isso não é a mesma coisa? Não, e aí que tá, 15 anos é mais tempo. E é justamente para evitar que o trabalhador vá lá, pegue o carnê e pague e adiante a previdência dele. É justamente para fazer isso. Não, você vai esperar 15 anos para entrar na aposentadoria. Então, se você tem um período próximo de se aposentar, não deixe para inteirar. Não deixe a lei logo pegar todo mundo, porque isso tem um período de transição. Então você pode verificar com o seu advogado logo para tentar adiantar esse benefício ou essa aposentadoria. Muito bem, recebemos aqui o advogado Marcelo Nunes Filho. Ele é bacharel em Direito, especialista em Direito Internacional, mestrando em Estudos de Fronteira pela Universidade Federal do Amapá. Marcelo Nunes Filho, muito obrigado. Não fique tanto tempo sem vir aqui com a gente, porque o tema, são temas da atualidade e a interação dos nossos ouvintes, internautas, denota
o interesse realmente por esse tema. Obrigado, um excelente final de semana. Obrigado, Kleber, obrigado pelo convite. Espero vir mais vezes. Espero que esse seja apenas o primeiro de muitas interações aqui no programa Conexão Brasília. Obrigado, Lília, pela sabatinada, né? E, passamos por diversos temas. Bateu espalhado, como se diz. Bateu espalhado, exatamente. Mas olha, já fica aqui de público convite, o Conexão Brasília, ele tem um portal de notícias homônimo, que é o conexãobrasilia.com. Já fica o convite, quem sabe, uma vez por mês, assinar artigo, uma vez por semana, tem uma coluna lá do Dr. Marcelo Nunes Filho, tá bom? É uma proposta excelente, muito obrigado. Viu? Conte com a gente.